Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e da nossa rubrica Entre Coaches. E hoje estou aqui novamente com o meu colega Duarte e vamos falar sobre um tópico que é muito interessante e eu considero que tem muito para debater, porque realmente é daqueles tópicos que nos obriga a ter algum sentido crítico. Nós vamos abordar aqui alguns subtópicos sobre tópicos que, teoricamente e segundo a ciência, são justificáveis, fazem todo o sentido de serem aplicados, mas que num contexto prático nem sempre fazem sentido, devido a fatores individuais, devido à experiência do praticante, do atleta, capacidade de obtenção de estímulo, otimização do processo em geral. Então aqui o que nós vamos querer fazer é tentar transmitir-vos um bocadinho desta capacidade de ter sentido crítico e de analisar o vosso próprio processo, perceber aquilo que são as bases realmente importantes e a partir daí saberem analisar cada caso. Duarte, como é que é? Diz-me como é que estás, sobre o que é que tu queres falar hoje e faz-me um bocadinho a introdução. Ora bem, como é que estamos? Pá, eu estou super bem. Pá, vim de 3 dias na Descontra com o nosso colega Tiago Salgado, no Porto. Ainda fomos ter com o nosso colega Inquisic, com o Zé Loureiro. Pá, dias muito bem passados, pá, gostei bastante, por isso venho aqui com a mente completamente fresquinha aqui para o nosso podcast de hoje. Yeah. Pá, em relação aos tópicos que nós vamos falar, pá, é como tu disseste, nós temos aqui alguns tópicos super interessantes para falar, nomeadamente de alguns parâmetros que englobam a periodização de treino, fases de manutenção, fases de acumulação de metabólitos. Temos aqui depois também a questão dos deloads programados, dos deloads autorregulados ou dos deloads restritos. Pronto, basicamente isso, alguns parâmetros que englobam a periodização e como, lá está, achar a melhor decisão dentro da periodização, porque basicamente é o que tu disseste, há muito aquela tendência em usar as guidelines de forma super extremista, digamos assim, tipo eu contra mim falo, quando comecei a aplicar na prática também foi muito assim, eu olho agora para o passado e vejo muitos erros cometidos nesse sentido, mas pronto, também faz parte do aprendizado e nós também estamos aqui para isso, não é? É para transmitir essa mensagem às pessoas. Claro, eu acho que uma coisa que é importante nós dizermos já no início é que não é para levarem isto também no sentido completamente oposto, porque nós próprios nos denominamos de science-based coaches, portanto a ideia aqui não é vamos deixar a ciência de lado, mas sim nós sabermos interpretar aquilo que são os guidelines, porque temos que ter sempre a atenção que a grande maioria dos guidelines podem fazer sentido para 80% a 90% das pessoas ou para a população considerada intermédia, mas vão sempre haver outliers, vão sempre haver pessoas ou contextos, e lá está, pessoas em que em X contexto os guidelines se aplicam e em Y contexto o guideline já não se aplica e continuamos a falar da mesma pessoa. Mas portanto, ter este sentido crítico e perceber realmente o que é que faz ou não sentido é muito importante. E aqui o primeiro tópico que nós vamos falar veio da minha situação neste momento, porque eu estou agora na minha 5ª semana de acumulação, deste mês ao ciclo de Messing, e eu estou a fazer 6 treinos, portanto push pull legs, agora nem sequer me estou a conseguir lembrar, não, eu começo com legs e depois inverto, assim é que é, mas pronto, isso é pouco importante, 6 sessões e os meus microciclos acabam por ter 8 dias, porque eu faço sempre um dia de descanso entre cada 3 dias de trabalho. E eu dei por mim a começar a 5ª semana e eu estava a pensar, ok, 5ª semana para mim, muito provavelmente vai ser a minha última semana de acumulação, a seguir irei entrar em deload. Mas assim, fiz a primeira sessão deste microciclo, fiquei bastante contente. A minha performance meio que subiu, tipo, alguns movimentos consegui manter performance, noutros consegui subir, apesar de já estar em volumes bastante exigentes ao nível da recuperação. Fiz a minha 2ª sessão, a 3ª sessão, e as coisas estavam até a correr bastante melhor do que aquilo que eu esperava. E eu dei por mim a pensar, até que ponto é que faz sentido realmente eu neste momento me estar, entre aspas, a forçar a fazer um deload apenas porque eu sei que a cada 4, 5 semanas de acumulação eu preciso de um deload, porque foi este o meu histórico, foi isto que eu recolhi nos meus últimos anos de treino e realmente foi isso que aconteceu, a cada 4, 5 semanas é certinho, eu preciso de uma semana de deload. No entanto, tudo estava a indicar que apesar de eu já me sentir de certa forma drenado a nível psicológico, eu estava pronto, e isso pode-se justificar por algumas razões, como por exemplo, estar a comer bem, estou em excedente calórico, estar a descansar bastante bem, estou a conseguir dormir tipo 8h30 a 9 horas por semana e a minha atividade está bastante controlada. Então eu dei para mim a pensar, muito provavelmente vou ter que deixar aqui um bocadinho o ego profissional de lado e vou ter que acumular uma 6ª semana, por muito que isto me custe. No entanto, antes de ontem,
fiz a minha segunda sessão de pernas da semana, opa, e senti-me completamente morto, completamente. Tive até que fazer alguns ajustes na programação e opa, acabei por perceber que muito provavelmente não ia correr bem essa sexta semana e seria uma semana em que eu já ia diminuir bastante a performance, provavelmente entrar aqui numa fase de overreaching funcional, que não é algo que eu neste momento queira fazer. Portanto, isto foi aqui um bocadinho uma montanha-russa de sentimentos, esta decisão do deload, que foi vou fazer deload na sexta semana, começou a correr bem, não, vou acumular a sexta semana, e a meio decidi, não, vou fazer deload na sexta semana. E muito provavelmente é isso que vou fazer. Mas, basicamente, isto vou fazer aqui uma pequena introdução, que este approach que eu tenho, esta abordagem que eu tenho aos deloads, é aquilo que nós chamamos de deloads autorregulados, que é, basicamente, tu decidires conforme o que acontece a cada semana, quando é que tu vais fazer o deload. Por outro lado, existe quem trabalhe mais com uma estratégia de deloads estritos ou obrigatórios. Ou seja, a cada X semanas vão fazer um deload. Eu sei que vou acumular 4 e fazer deload na quinta semana. Como é que tu costumas fazer aqui neste sentido? Ou qual é que é a tua perspectiva nestas duas abordagens? Lá está, eu acho que aí na situação dos deloads, tu estavas a falar de tu teres, lá está, estás a utilizar uma abordagem mais autorregulada nos deloads. Eu acho que aí, lá está, a tua abordagem acaba muito por ser o sweet spot, estás a perceber? Porque tu tens, imagina, o sweet spot, que é como tu fizeste, e depois tens os extremos, que é tipo, não ter qualquer ideia de quando vais fazer deload, é tipo, vais treinar, vais fazer os microciclos e vais vendo como vais reagindo, e pode calhar, tipo, na nona semana, ou na terceira, ou na quarta, dependendo, e depois tens o outro extremo, que é como tu disseste, que é eu tenho que fazer deload à quarta, quinta semana, obrigatória. Estás a perceber? Eu acho que no teu caso, e da maneira como tu programas o treino, é do tipo, ok, eu da forma como programo e com a experiência de treino que tenho até ao momento, quase de certeza que vai bater ali na quinta, sexta semana. E o que te aconteceu foi que tu chegaste aí e lá está, e autorregulaste e começaste a ponderar se fazia mais sentido parar por aí ou fazer mais uma semana, estás a perceber? Mas tu antes de começar o bloco, já tens muita ideia de quando vai bater o deload. Tu próprio estavas a dizer há bocado. Estás a perceber? Sinceramente, na minha opinião e na minha experiência, eu acho que a abordagem que tu tomas, com essa autorregulação, é a que faz mais sentido. Estás a perceber? Porque lá está, é aquela questão, tipo, tu saberes que vais programar o deload na quarta semana não faz sentido nenhum, porque tu podes chegar à quarta semana e podes te sentir super bem para fazer mais uma semana. Qual é o sentido de fazer deload? A menos, pronto, que exista algum fator externo que dite que tu tens que obrigatoriamente fazer deload, por exemplo, uma semana de que tu sabes que vais ter muito mais stress e que, embora tu atualmente estejas bem, mas com aquele stress que vai ser incutido, se calhar no início da semana seguinte já não faz sentido fazer mais uma semana de acumulação, ou por fatores de disponibilidade também, que não dá para fazer mais uma semana de sobrecarga, e mais outros fatores que não me estou agora a lembrar, mas tipo, tirando isso, não faz sentido nenhum fazer o deload na quarta semana, não é? Aliás, até pode acontecer o oposto, que é, tu chegas já à terceira semana e até pode estar mais fatigado do que é esperado e até fazes o deload na terceira semana, por exemplo. Algumas situações que ocorrem neste sentido, tipo no macrociclo de cut, quando a tua fadiga sobe muito mais rápido e se calhar até chegas ali ao terceiro microciclo do último mesociclo do macrociclo e podes te sentir mais fatigado e sentir necessidade de fazer logo o deload na quarta semana ou a meio do terceiro microciclo. Eu acho que depende muito do contexto aqui, mas na minha abordagem, no geral, é fazer como tu fazes, é autorregular, tipo ter uma ideia, ou seja, teres um plano proativo, digamos assim, no sentido, ok, da maneira como nós programamos as coisas, com os dados que temos do passado, é provável que o deload bata ali em X semanas. No entanto, pronto, chegar lá e ter pensamento crítico para ver, lá está, se faz sentido fazer mais uma semana, se não faz, estás a perceber? Porque, lá está, é aquela questão da autorregulação semanal, vai-te sempre ditar quando é que tu deves fazer o deload, mesmo que tu tenhas, pronto, uma ideia geral de quando vai bater o deload, com a tua experiência e dados do passado. Basicamente é isso. Neste momento, aquilo que a ciência nos diz é que fases de acumulação, penso que seja entre as 3 e as 8 semanas, acabam por levar a outcomes mais ou menos semelhantes. E eu acredito que isto aqui... Diz. Não, foi uma coisa que eu me esqueci também de mencionar, é que isto também vai depender muito do método de programação que tu usas. A questão desta escalagem de volumes, ou o volume estático, ou trabalhar só no volume mínimo efetivo, vai sempre ditar como é que a tua fadiga escala ao longo do mesociclo e do macrociclo. Exatamente, provavelmente uma pessoa que acaba por trabalhar em volumes
sempre estanques ao longo do mesociclo, pode até acabar por conseguir acumular 6, 7, 8 semanas tranquilamente, Claro. Enquanto que uma pessoa que tem uma abordagem muito agressiva, de todas as semanas se forçar a aumentar volumes e intensidades, pode chegar ali a uma terceira semana, especialmente se tiver em déficit calórico e sentir essa necessidade, ou se o deload anterior não tiver sido produtivo, pronto, e sentir essa necessidade de deload mais cedo. E eu acho que, para além disso, dessa questão da programação, outros 2 fatores que vão acabar por influenciar muito aqui a duração das tuas fases de acumulação é também, lá está, aqueles fatores de recuperação, portanto, como é que está o teu sono, como é que está a tua nutrição, como é que está o teu stress em geral, e também a tua capacidade de obtenção de estímulo, aqui em conjunção com, por exemplo, a frequência e aquilo que nós estamos a falar dos volumes. Porque, por exemplo, uma pessoa que treine 3 vezes por semana full body, acaba por nunca escalar até volumes máximos recuperáveis. Da minha experiência que eu tenho comigo e com vários clientes, atletas e afins, digo-te que existem pessoas que conseguem, por exemplo, fazer 10, 12 semanas seguidas de acumulação, mesmo que até haja ali no meio uma troca de seleção de exercícios, por exemplo, mas sem aquela necessidade de ter uma semana de deload. Porque muitas vezes é aquilo que eu digo à malta que trabalha comigo. E especialmente eu senti isso muito agora, na transição de treinos de casa para a reabertura dos ginásios. Havia malta que estava ali tipo com 3, 4 semanas de acumulação, mas estavam numa posição incrível para continuar a acumular. Nós transitámos para o ginásio e eles conseguiram fazer mais 3, 4 semanas, porque eu também fui ali um bocadinho conservador ao nível dos volumes que eu prescrevi inicialmente para regressar ao ginásio. E foi o que eu lhes disse: se tu conseguiste acumular 8 semanas, não fazia qualquer sentido estar a meter o meu ego profissional à frente e dizer-te assim, não, espera aí, mas nós já chegamos às 6 semanas, 6 semanas de acumulação já é muito duro, nós vamos passar para deload. Entende? Claro. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Sem dúvida alguma. Então eu acho que é mesmo nesse sentido crítico. E eu estava aqui, lá está aquele extremo que eu te disse de não teres nenhum plano proativo de quando vais eventualmente fazer o deload. Acho que não faz sentido porque, no geral não faz sentido, porquê? Porque eu acho que isso é uma abordagem que leva muito algumas pessoas não saírem da zona de conforto. Estás a perceber? Porque imagina, tu okay, podes ter aquele pensamento do tipo, ok, vou tentar retardar ao máximo o deload. E o que é que tu fazes? Se calhar não sais tanto na zona de conforto nos volumes, na intensidade de esforço. Estás a perceber? E depois também tens depois tens, eu estava aqui a pensar noutro caso, mas agora esqueci-me por acaso, que era, tens esse caso de não te puxares a sair da zona de conforto, ou então também começares muito agressivo. Estás a perceber? Tipo, e depois isso fazer com que se calhar não consigas acumular nada. Por isso é aquela questão, ok, vamos programar de forma a que tu consigas no mínimo acumular estas semanas. E lá está, e a tua programação depois vai editar o que tu vais fazer. Estás a perceber? Não vai haver esses erros de não saís muito da zona de conforto, ou saís da zona de conforto de forma muito agressiva. Estás a perceber? Eu acho que só nesse sentido também acaba por ajudar. E essa abordagem de não teres nenhuma visão perante o deload, acho que acaba por não ser muito eficiente. Não estou a dizer que não possa ser utilizada, atenção. Há pessoas que se calhar podem não ter essa visão proativa e conseguem fazer as coisas de uma forma muito efetiva na mesma. Mas pronto, acaba sempre por ajudar a ter um plano mais a longo prazo no que toca aos deloads, médio prazo neste caso. Nesse contexto, quais é que são assim os, como é que eu ia dizer, as componentes que tu costumas avaliar para decidir? Portanto, o que eu estou a perceber é que tu trabalhas exatamente como eu, e aqui vamos falar não só no teu próprio processo, mas também dos teus atletas, que é, tu sabes que há de ser entre X e Y semanas, mas não tens ao certo, não garantes logo, olha, nós na semana X vamos fazer um deload e aqui vamos ignorar a questão da pessoa ir de férias ou de precisar realmente daquela semana, ok? Vamos ignorar essa situação, sim. Portanto, quais é que são os fatores que tu utilizas aqui ou como é que tu fazes essa medição para decidir que o teu atleta está a precisar de um deload ou não? Por acaso foi um ponto que eu tinha apontado aqui, que é a questão, lá está, eu acho que aqui a base mesmo vai ser, pronto, a questão da disponibilidade era o que eu ia para o primeiro, mas tu já meteste de parte, por isso acaba por ajudar. Vamos ver como é que é uma pessoa que se dedica ao máximo a isto e está sempre 100% disponível para o que tu propuseres. Lá está, eu acho que aqui é mesmo, em primeiro lugar, tipo, elementos de performance e recuperação. Acho que isso vai ser literalmente a base de tudo, que é como é que a pessoa está a progredir, como é que a pessoa está a recuperar entre sessões, qual é a resposta ao estímulo na atualidade, por exemplo, se está a conseguir gerar uma boa resposta do estímulo que está a fazer, por exemplo, está a ter bons pumps nas séries de trabalho, está a sentir disrupção no músculo-alvo, está a conseguir ter a máxima intenção
em todas as repetições e séries de trabalho, porque lá está, quando, por exemplo, esse é um dos casos que dita muitas vezes o dedo, que é, tu chegas ao treino e a tua capacidade para estar focado na série e nas repetições de trabalho está tipo já alterada. Isso às vezes advém muito da tua fadiga já estar muito alta. Porque às vezes lá está, não sei se contigo é igual, mas às vezes tipo, na spreadsheet, olhar para as cargas e repetições, às vezes a performance até pode estar a subir ligeiramente, mas depois as pessoas, em termos de feedback subjetivo, vêm-me dizer que já não sentiram o mesmo foco no treino, já não sentiram a mesma resposta, estás a perceber? Às vezes os números acabam por não dizer tudo. Portanto, essa questão de como a pessoa se está a sentir perante as séries de trabalho também acaba por ser um ponto muito, muito positivo. Mas, tipo, no geral é isso, se a performance está a subir, se a pessoa está a conseguir recuperar entre sessões, como é que depois também fatores externos, como é que a pessoa se sente no dia-a-dia, tipo, níveis de energia, sono, questões de fadiga local, tipo articulações, tecido conjuntivo, também tende a ser um indicador. O sono, o apetite também, às vezes tende a ficar alterado com a questão da fadiga alta, mas pronto, basicamente é o conjunto de todos estes elementos de recuperação e performance, e depois esses fatores externos que eu acabei de mencionar também é muito por aí que eu me guio para aplicar o deload nos meus atletas, basicamente é isso. A mim Portanto, gostava de saber a tua opinião também. A mim parece-me perfeito e não tenho assim nada a acrescentar. Quero apenas reforçar essa questão que tu estás a falar, porque lá está, os essenciais e os primários, muito provavelmente vão ser essas questões de se a pessoa está a recuperar a tempo e se continua a performar de forma progressiva. E realmente isso é muito importante. Agora, nós aqui, e trabalhando como online coaches, uma das coisas que nós não conseguimos ver é aquilo que tu estavas a falar, que é a qualidade de cada série. Ok, tu podes podes ver os vídeos para fazer as análises técnicas, mas vai ser uma série de uma sessão, de um exercício, e por vezes a pessoa, como está ali já naquelas últimas semanas, acaba por estar demasiado fatigada e esquece de filmar, ou não estava com cabeça para filmar, e tu acabas por não ter essa percepção da qualidade das séries. E algo que acaba por acontecer às vezes, e aqui mais uma vez fazer aqui uma mini introdução a este ponto, que é por causa das pessoas terem aquela obsessão com a sobrecarga progressiva de eu tenho que fazer mais a cada sessão, eu tenho que fazer mais uma repetição, eu tenho que fazer mais 1.25 de cada lado da barra, e muitas vezes isto faz com que comecem a haver microdegradações da técnica, ou simplesmente microdegradações ao nível da intenção do movimento, em que eu hoje estou a fazer, obviamente isto aplica-se mais a movimentos isolados, mas pronto, ignorando essa parte. Eu hoje estou a fazer um bíceps curl e eu estou completamente concentrado no meu bíceps a fazer todas as funções, e para a próxima semana, como eu quero acrescentar mais uma repetição, eu vou simplesmente mover a barra até usar um bocadinho de swing ao nível do tronco, não vou fazer o alongamento máximo em baixo. Isto tudo acontece de forma inconsciente. As pessoas obviamente não fazem isto, ou pelo menos a maioria não faz isto, porque querem enganar o meu coach, eu quero lhe mostrar que ainda estou a progredir. Obviamente as pessoas não fazem isto. Mas a nível inconsciente, o teu corpo, e se tu acreditas mesmo nisso, que é, eu tenho obrigatoriamente que fazer mais uma, então a componente qualitativa vai começar a ser degradada. E é aqui que é muito importante tu começares a ver aqueles pontos que tu falaste, que é como é que a pessoa se sente como um todo, qual é a vontade de treinar, nível de motivação, disrupção do sono, porque isso são indicadores que te vão dizer assim, ok, se calhar apesar de já ser importante num contexto overall, nesse contexto é ainda mais importante, eu quero ver os teus vídeos para a semana. Obrigatoriamente és obrigado a enviar-me vídeos. Tu dizes isto, e a pessoa das duas uma. Ou envia os vídeos e tu reparas nisso, que é, estamos a olhar aqui para os vídeos da primeira semana, estavas a fazer assim, agora já não estás a fazer assim. Consegues ver isto? Pronto. E aí a pessoa vê, realmente é verdade, e aí tu percebes, muito provavelmente ela já não estaria a progredir se mantivesse aqui as componentes todas da técnica, ou o que acontece é que a pessoa filma, realmente as coisas estão impecáveis, igualzinho à primeira semana, tudo em dia, mas quando tu vais ver a spreadsheet nessa semana, já não houve progresso. Porque, Mano, desculpa, deixa-te interromper um segundo. O teu som ficou muito melhor agora. Eu logo vi que estava aí alguma coisa. O teu som ficou muito melhor agora. Se calhar aproximaste mais do micro. Se calhar deve ter sido isso. Acho que não. Mas está muito melhor agora. Está bom agora? Portanto, aproveita. Okay. Portanto, aproveita, mano. Eu não desligo nada no micro, acho que ele já estava ligado. Pronto, vamos ver. Estava um bocado abafado e agora do nada ficou muito melhor. Estás a perceber? Deve ter sido aqui alguma ativação automática do microfone. Não sei. E estou a ouvir muito melhor agora também em termos de volume de som. Ok, fixe então. Ok. Mas continua, mano. Desculpa lá a interrupção. Estava a dizer, agora já não sei se apanhou onde estava. Pronto, basicamente, a pessoa ou envia os vídeos e tu vês que realmente houve degradação, ou então envia os vídeos, não houve degradação, mas quando tu vais ver a spreadsheet nessa semana,
tu vês, espera aí, então, mas agora a performance já começou a baixar. Porque, efetivamente, é impossível tu continuares a acumular de forma infinita, tipo, sem fim, mantendo sempre a componente técnica, qualidade máxima de obtenção de estímulo e continuando sempre a progredir. Isto é fisiologicamente impossível pela questão de aumento da fadiga ao longo do tempo. Então, muitas vezes aqui, quando há malta que diz, mas eu não preciso de deloads, e às vezes é difícil, porque pessoas que começam a trabalhar connosco e vêm com essa ideia, eu treino há 2 anos, eu nunca fiz um deload, então aí acontece o que eu estou a falar, que é o teu corpo, fisiologicamente, vai-te obrigar a fazer um deload não planeado. Mesmo que isso não se reflita na spreadsheet, mesmo que isso não se reflita nos teus números, a nível de qualidade, e portanto, a qualidade vai afetar diretamente a tua capacidade, a tua magnitude de obtenção de estímulo, ou seja, vai ter a magnitude de estímulo que tu obtiveste, e então o teu corpo vai-te obrigar a ter ali semanas mais leves, que vão mais ou menos equivaler a estes deloads. Portanto, a questão que eu tenho agora aqui para ti é, tu sentes que deloads são mesmo para toda a gente, ou consegues ver assim algum caso que tu possas dizer, não, olha, pode estar um macrociclo inteiro, vamos considerar um macrociclo mais ou menos aí 6 meses de trabalho, e que tu digas, não, neste caso eu acho que a pessoa consegue estar um macrociclo sem ter nenhuma semana de deload. Lagaste aí ligeiramente, mas consegui ouvir a questão toda. Boa questão. Eu acho que vai ter também aquilo que tu mencionaste no início, que é, tipo, no geral, claro que no geral o deload vai ser sempre necessário, mas tipo, por exemplo, pessoas que só têm disponibilidade para treinar 2 a 3 vezes por semana. Tipo, até que ponto? Porque imagina, tu no espaço de 7 dias semanal treinas 2 dias e tens 5 de descanso, ou se treinas 3, tipo, acaba por ser, se formos a ver, um deload, não é? Sim. Portanto, nesses contextos, tipo, ou então, nesses casos, tipo, quando a pessoa sentir mais fadiga, ou seja, esses dias de descanso da semana nem chegam para dissipar a fadiga na totalidade, se calhar fazer ali, das 3 sessões, fazer tipo, uma delas ser light session, ou 2, se calhar já pode chegar para dar o efeito de dissipação de fadiga total, estás a perceber? Pronto, nesse contexto, se calhar dá para safar no que toca à necessidade de deloads. Mas agora, para pessoas intermédias, para cima, que treinam mais de 4 vezes por semana, tipo, eu não estou a ver praticamente nenhum cenário onde não é necessário deload, sinceramente, numa perspectiva de progresso a longo prazo, dissipação de fadiga, longevidade no treino, motivação, parte psicológica, tipo, depois também entram esses parâmetros na equação, tipo, não estou a ver, acho que nesse caso vai ser, tipo, se tu quiseres os melhores resultados, a questão aqui lá está, entramos aqui no, se tu queres os melhores resultados, ou se queres resultados um pouco menos eficientes, digamos assim, mas se tu queres os melhores resultados, acho que é imperativo fazer deloads na programação. Sim. Tirando estes contextos, ponto que eu mencionei anteriormente, de treinar poucas vezes por semana e assim. Eu também diria isso, que num contexto em que os treinos estão otimizados, diria tipo, onde é que eu traçaria a linha? Provavelmente seria daqui para aqui de provavelmente não precisam, ou só vou colocar deloads por uma questão de adesão, vai de férias, vai estar uma semana sem ginásio, 4 sessões com uma baixa obtenção de estímulo, baixa capacidade de obtenção de estímulo, ou menos frequência, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e daqui para a frente, 4 sessões com boa obtenção de estímulo, ou mais, 5 vezes, 6 vezes por semana. Exato, vai depender muito do contexto da programação, bastante mesmo. Acho que é lá está essa questão dos dias de treino semanais, e depois também, porque imagina, eu dei aquele contexto há bocado de pessoas que treinam com volumes estanques, ou em volumes mínimos efetivos, durante o bloco todo. Se calhar, mesmo que, por exemplo, uma pessoa que tem uma programação que trabalha sempre no volume mínimo efetivo durante o bloco todo, mas tu se calhar, pronto, mas tu se trabalhas com alguém que trabalha com volume mínimo efetivo, não percebi, mano. A questão é, em que contexto é que isso seria benéfico? O que é trabalhar sempre com volumes mínimos efetivos? Sim, alguém que tem pouca disponibilidade para treinar, eventualmente. Pois, só por aí mesmo. Mas o que eu ia dizer é, mas por exemplo, se eu tiver alguém que encaixa melhor trabalhar só com volumes mínimos e efetivos com essa pessoa, eu depois vou compensar com a magnitude da tensão, que é vou pôr essa pessoa a trabalhar com uma intensidade de esforço mais alta ao longo do bloco, para compensar o volume mais baixo. Ou seja, nesse caso, a necessidade de load também, embora se calhar possa ser um pouco mais tarde, vai ser sempre necessária. Na mesma, estás a perceber? Portanto, aí é um bocadinho estar a dizer, ok, a pessoa está em volume mínimo efetivo, mas, devido à intensidade de esforço, não está em estímulo mínimo efetivo.
que eu acho que é um conceito também interessante, essa questão de tu Exato. ter, tipo, eu acho que não deves avaliar as coisas apenas pelo volume, porque é o que estás a dizer, pode ser volumes até que são considerados mínimos efetivos, mas esses volumes feitos com 4 repetições em reserva não te dão um estímulo igual a se forem feitos com 0 repetições em reserva, correto? Exatamente. Nem um estímulo, nem uma fadiga Claro. igual. Então acho que aqui às vezes é importante nós termos em conta essa questão do estímulo como um todo e não apenas dos volumes. Como um todo. Uhum. Exatamente, mano. É mesmo por aí. Pá, eu estava agora aqui a lembrar, não sei se tens mais alguma coisa a falar sobre isso, mas eu estava a lembrar porque há bocado falaste de uma coisa interessante, que é aquela questão de tu começares a ter decréscimo na qualidade do estímulo, tipo na última semana, para conseguires fazer mais repetições ou carga no papel. Uhum. Mas lá está, isso é o que tu falaste tudo e eu concordo contigo, tipo a questão de analisar pelos vídeos essa situação. Mas tipo, isso é o que eu costumo dizer às pessoas regularmente, que é, nós não queremos isso, porque nós queremos efetivamente ver a performance a cair para saber quando é que temos que fazer o deload, porque é isso que te vai dar info. Porque imagina, se a pessoa estiver a compensar a falta de estímulo, de técnica, para conseguir fazer mais repetições ou carga, isso só te vai enganar no que toca a saber quando é que tens que fazer o deload. Por isso não é, mantenha a técnica o melhor que possas. Se a tua performance descer, pronto, é isso que nós queremos ter esse feedback, que é para saber quando é que devemos aplicar a estratégia de recuperação, neste caso o deload. Estás a perceber? Por isso nunca é lá está, enganares a spreadsheet, digamos assim, nunca é de boa política. Mas eu acho que isso continua a dizer que está muito ligado àquela questão das pessoas ainda terem uma relação emocional com a questão da sobrecarga progressiva. Sim, sem dúvida. E inconscientemente não conseguirem aceitar que existem semanas em que não é o objetivo é fazer pior, não é isso que eu quero dizer. Fisiologicamente isso tem que acontecer. Tem que acontecer. Se as tuas sessões estão a ser efetivas, isso vai acontecer. Exatamente. Entendes? Até porque degradares a técnica vai-te gerar mais fadiga ainda para tu teres que recuperar no deload. Sim, e não te vai gerar mais estímulo, provavelmente. Porque eu prefiro que tu, na última semana do bloco, tenhas queda de performance, mas o estímulo seja muito positivo porque a técnica está super eficiente, do que fazeres mais performance com técnica má, porque isso vai-te gerar ainda mais fadiga. E o outro estímulo, que mesmo que fosse mais baixo em termos de performance, ia continuar a ser um estímulo efetivo para te gerar adaptação. Só que a performance foi ligeiramente mais baixa. Porque é aquela questão que eu já falei, acho que falei no podcast com o Francisco na altura, que é, imagina que na tua última semana a tua performance cai. Continua a estar dentro do limiar de sobrecarga efetivo. Estás a perceber? Uhum. Portanto, e gera menos fadiga, porque não é como a técnica. Portanto, acaba sempre por ser... lá está, isto depois entra muito aqui a parte da educação perante o processo, nós educarmos as pessoas nesse sentido. Claro. Porque é muito por aí. Pela experiência também e perceber que isso é normal e que não é por aí que vai deixar de progredir. Exatamente. Acho que isso é mesmo muito importante. Exatamente, tal e qual. Portanto, aqui quanto aos deloads, basicamente, acho que chegamos ao consenso que o ideal, para a grande maioria da população, é tu teres aqui um sweet spot de, por exemplo, uma janela de 2 semanas. Entre 4 a 6 semanas eu sei que o meu deload vai ser necessário. Agora, a partir daí, vou fazer a leitura através da minha performance, através da minha recuperação e através dos meus sinais de fadiga extra-treino, quer seja a nível de nutrição, a nível de sono, a nível de bem-estar e vontade de treinar em geral. Exatamente. E a partir daí, então, aplicar isso e ter sempre um sentido crítico, que é, se tu chegaste ali, vão haver sempre situações de outlier, que é, imagina, tu chegaste, tu dizes, eu vou ter um deload entre 4 e 6 semanas. Chegaste à terceira, estás completamente no lixo. Estás completamente lá em baixo. Não vais ter cabeça dura e dizer, não, mas um deload é entre 4 e 6. Não, tens que engolir. Engoles, faz o deload a seguir da terceira semana e se calhar aí, em vez de fazer um deload de uma semana, faz um deload de 9 dias, por exemplo, para garantir que então o teu próximo bloco já vai ser acumulável até onde tu queres. E o contrário igual. Como me aconteceu a mim. Se não fosse esta segunda metade deste mesociclo que me deitou completamente por terra, eu tinha que engolir e dizer, nunca me aconteceu eu acumular 6 semanas, mas neste momento eu consigo. Portanto, eu vou, mas é aproveitar, não é? Porque é positivo. Neste caso é positivo. Eu sei que fiz tudo bem. Sei que progredi dentro do que é normal. E mesmo assim estou a conseguir acumular mais uma semana, então provavelmente quer dizer que a minha recuperação está tão otimizada que me permitiu isso. Claro. Mas aí nesse caso de tu... Eu por acaso já falei disso, acho que foi com o Tiago no passado, que é a questão de... Tu estavas nessa situação, estavas na 5ª semana e estavam-te a dar indicadores que tu eventualmente podias fazer a 6ª semana. Mas é impressionante que na última semana, imagina, a tua fadiga vem assim ao longo do mesociclo.
ali na quarta, quinta semana, quando te bate a fadiga, bate na capacidade de recuperação máxima, depois que vem a pique. Que é tipo, cada ação que tu fazes, parece que a fadiga, em vez de vir assim como bem antes, nos microciclos anteriores, não. Vem tipo, parece que vem assim a pique mesmo, é impressionante, meu. Quando bate ali na tua capacidade de recuperação sistémica total, esquece, depois vem completamente a pique. Por isso é melhor tu não fazeres, lá está, é a tal questão. Sim. Portanto, porque isso iria continuar, esse ritmo, pique, como tu estás a dizer, ia continuar para a semana seguinte. E, portanto, já não ia ser produtivo, com certeza. Nice. Olha, então, deixa-me só acabar com um ponto, mano, porque eu acho que é importante, eu ia falar isso há um bocado, que é, agora imagina, para pegar no teu contexto, que serve perfeitamente aqui, que é, imagina que tu finalizavas o quinto microciclo e era realista tu fazeres um sexto. Mas eu acho que, no teu caso, compensava fazer o sexto, porque eu tenho, com a tua experiência de treino que tu tens, ias ter, mesmo num ambiente alto de fadiga, tu ias ter a resiliência e o esforço necessária para aguentar essa fadiga na última semana e obter um bom estímulo. Mas eu acho que isso não é para toda a gente, por exemplo. Eu acho que essa semana, por exemplo, para pessoas que não têm muita experiência e resiliência ao esforço necessária, acho que já não iam, se calhar, beneficiar muito dessa sexta semana, eventualmente. Estás a perceber? Pá, não sei qual é a tua ideia, acho que é um tópico interessante também falar sobre isto. Aproveita este momento para divulgar o nosso serviço de coaching desportivo online. Se pretendes elevar quer os teus resultados e conhecimentos ao próximo nível, estando disposto a fazer um compromisso sério contigo mesmo, por que não ser acompanhado de forma verdadeiramente personalizada por profissionais especializados? Junta-te à família Be More e prepara-te para uma jornada de muita otimização e aprendizagens. Até já! Questão de arriscar. Diz-me. Eu não vejo só assim pela questão da experiência. Eu vejo também pela questão de o que é que eu tenho para a frente. E neste caso, eu estou a programar ainda a acumular mais 2 mesociclos antes de ter uma fase de baixo volume. Estás a ver? Se este fosse... Eu quero fazer 4 mesociclos. Se este fosse o meu terceiro ou quarto, eu avançava, provavelmente. Como é o segundo... Exatamente. Percebes? Prefiro jogar pelo seguro e depois guardar isso. Sim. E tu já fizeste... em termos, imagina, se tivéssemos que dar aqui uma porcentagem dos ganhos que tu já obteste neste mesociclo, eu acho que tu já obteste, tipo, o sexto mesociclo, se calhar era para te dar mais, sendo amigo, se calhar uns 5, 10%, tipo, acho que estou a ser muito amigo, se calhar nem tanto, estás a perceber? Eu acho que tu, tipo, em termos de porcentagem de resultados, já colheste, tipo, praticamente tudo neste mesociclo, portanto, não vais perder assim grande coisa. Concordo. Acho que até vais ficar a ganhar, não é? Neste contexto que tu estás a falar. Mas isto é muito interessante este tópico do deload, por acaso. Porque o gajo é deload, não sei o quê, fazer uma estratégiazita, recuperação, toca andar de moto. Mas não há aqui bué de cenas a ter em consideração, sem dúvida alguma. Sem dúvida. E o que nós estamos a falar. Apesar de tudo que nós estamos a falar aqui, eu continuo a dizer que isto é uma conversa que é generalista. Nós estamos a tentar tocar nos pontinhos importantes e tentar ir a fundo nisso. Mas, anyways, eu tenho a certeza absoluta que pode aparecer aqui uma pessoa que tem uma situação Claro. Nós vamos ter que dizer uma coisa um bocadinho diferente para aplicar outra estratégia. Por isso é que às vezes a malta pergunta: fiz isto, o que é que achas? Eu vou-te dar uma resposta para aquilo. É mesmo isto, às vezes é o que eu digo. Isto não é má vontade, isto não é eu não te querer ajudar porque tu não trabalhas comigo. Isto é literalmente, eu precisava de montes de dados e não só de agora, da semana anterior, da anterior, do mesociclo anterior, do que é que tu queres, do que é que tu vais fazer a seguir, para eu te conseguir dar a melhor decisão. A melhor decisão, exato. Podes dar uma resposta generalista que pode tanto estar muito certa como muito errada. Tipo, vai ser tipo um tiro no escuro, literalmente. Isso é bué de perigoso. É o que eu costumo dizer. É perigoso. Na pior das hipóteses, a pessoa não tem esse momento otimizado. Estás a perceber? Não considero que seja uma coisa tipo perigosa. Agora, estás um bocadinho a vender a banha da cobra no sentido de dizer, não, esta aqui é que é a melhor abordagem. Eu acho que claro, é nesse sentido. Isso que as pessoas procuram, entendes? Yeah. Porque a mesma pessoa, e eu falo comigo, um atleta X, tem abordagens diferentes conforme os mesociclos, conforme o que ocorreu fora do treino, conforme quanto é que ele progrediu ao nível de obtenção de estímulo. Por exemplo, sei lá, primeiros 3, 6 meses, tu sabes que mesmo uma pessoa mais ou menos experiente a trabalhar contigo vai aprender imenso, vai melhorar imenso a nível técnico, a nível de obtenção de estímulo, a nível da aproximação da falha. E se calhar dos 6 meses aos 5 anos já vai ser uma cena mais estanque. Já vai ser só trabalhar por menores e afins. Então, mesmo isso obriga a abordagens diferentes. Então, acho que é mesmo importante a malta parar de procurar tipo aquele ovo de ouro e às vezes, se calhar, ter que aceitar isso, que é, se calhar não vai estar 100% bem, nem vai estar 90% bem nestas primeiras vezes, mas
mais importante do que estar 100% bem é eu perceber, ok, podia ter feito melhor, mas eu podia ter feito melhor e eu vou aplicar isso. Mesmo que me custe a nível psicológico, mesmo que me custe a nível de ego, eu vou aplicar isso. E aos poucos e poucos tu vais obtendo feedbacks de ti próprio ou de alguém com quem tu trabalhas e vais conseguindo otimizar as coisas. Claro, exatamente. Exatamente, essa questão do biofeedback é tipo, neste processo é tipo bué crucial. Sem dúvida. Olha, vamos então fazer aqui uma transiçãozinha para o segundo tópico. E o segundo tópico que nós vamos falar hoje aqui é sobre a questão da introdução de mesociclos metabólicos numa programação de macrociclo. Ou seja, um macrociclo basicamente é dividido em blocos ou mesociclos. E vamos assumir aqui que, por norma, nós queremos acumular, isto vai depender, claro, da tua fase de nutrição e outros parâmetros, nós vamos querer acumular entre 3 a 5 mesociclos, por norma, e dentro desses mesociclos, o que parece fazer sentido para algumas situações, e é isso que nós vamos debater aqui, é que então o último mesociclo do bloco seja um mesociclo mais metabólico. Queres dar aqui uma definiçãozinha, tipo, o que é um mesociclo metabólico, qual é que é a ideia, tipo, mais ou menos como é que se monta, como é que é suposto trabalharmos nesse mesociclo metabólico e afins? Assim, de forma muito resumida, o bloco metabólico vem muito, lá está, da questão do stress metabólico ser uma via de hipertrofia, a par da tensão mecânica. Pronto, e algumas formas de potenciar esse stress metabólico no músculo, tipo a acumulação de metabólitos, como o lactato, íons de hidrogênio, por aí fora, é, lá está, trabalhar com uma gama de repetições um pouco mais alta, trabalhar com algumas técnicas de intensidade, drop sets, rest pauses, esse tipo de coisas, lá está, onde o músculo vai estar num maior tempo sob tensão. Estás a perceber? Porque imagina, tu fazeres, por exemplo, uma super série agonista, não tem nada a ver em fazeres uma série num intervalo de repetições moderado. Tipo, o tempo sob tensão é acabar por ser muito maior e vai levar a essa e o número de contrações também. Exatamente, o número de contrações vai potenciar toda essa acumulação de lixo metabólico no grupo muscular, a hipóxia muscular por aí fora. Pronto, e isso vai potenciar essa acumulação de metabólitos no músculo. Pronto, e é como eu estava a dizer, isso vem muito da questão do stress metabólico ser a principal via de hipertrofia, e pronto, e estas técnicas, como potenciam isso, podem ser utilizadas dentro do mesociclo. Pronto, a questão aqui pronto, é como tu disseste, no geral, esse bloco tende a ser utilizado, lá está, no último bloco do macrociclo de hipertrofia, lá está, quando já esgotaste todos os outros recursos de estímulo. Pronto, andaste a trabalhar numa gama de repetições mais baixa, foste moderada, foste aumentando, pronto, e tu, para potenciar, lá está, tudo que tens ao teu dispor no que toca ao campo hipertrófico, usas esse bloco mais metabólico no fim do macrociclo para potenciar essa via. No entanto, pronto, é aquela questão, mais uma vez, isto também é daquelas coisas que tem muito que se lhe diga e que engloba muito contexto, porque, na minha opinião, e mediante a minha experiência, ponto número 1, este bloco não é para toda a gente, e ponto número 2, não é algo obrigatório na programação, na minha opinião. Estás a ver, tipo, imagina, tu não fazes um bloco metabólico, mesmo que já tenhas as bases para, que eu depois vamos tocar nisso, mesmo que tenhas as bases para sustentar um bloco desse género, acho que não é para toda a gente e que também não vais perder muita coisa, porque lá está, se tu garantes, porque imagina, nós temos aqui o principal pilar de hipertrofia, como nós todos sabemos, que é a tensão mecânica, e tu, para potenciares a tensão mecânica, tens que respeitar fundamentalmente 2 componentes, que é a magnitude de tensão, que é basicamente trabalhares num campo de intensidade de esforço efetivo, que neste caso, como nós sabemos, é ali entre as 0 e 4 repetições da falha, tens que trabalhar com uma intensidade absoluta efetiva, o que nós sabemos é ali entre as 5 e 30 repetições, e pronto, se tu cumprires esses 2 requisitos, e depois tens a dose de estímulo ainda, que é trabalhares com volume suficiente. Se tu respeitares estas 2 componentes, magnitude de tensão e dose de tensão, tipo, já vais estar a gerar, já vais estar a cumprir praticamente 100% daquilo que é necessário para potenciar adaptações hipertróficas. Estás a perceber? E lá está, e mesmo tu trabalhando, tu apenas cumprindo essas 2 componentes, por si só também já vai estar a potenciar stress metabólico em certa parte. Se calhar não vai ser uma magnitude tão, porque imagina, uma série de 15 repetições, tu vais sempre acumular alguns metabólicos no músculo. Isto não é tipo preto ou branco, não é tipo binário, que é ou fazes técnicas metabólicas e acumulas metabólicos, ou então isso não existe, tipo, isso não funciona assim em termos de fisiologia muscular. Portanto, acho que é muito por aí. Pronto, eu dei aqui a introdução, depois podemos entrar aqui nas nuances
Não sei se queres acrescentar alguma coisa ao que eu disse aqui das introduções. Sim, não, parece-me bem. Eu acho que aqui o racional que está por trás do mesociclo metabólico é daquela questão de tu exprimeres máximos resultados da tua capacidade de tirar estímulo de um estímulo mais tensional, digamos assim. E eu aqui gosto de descrever um estímulo tensional como algo que vai ficar entre as 5 e as 20 repetições. Se bem que é como estás a dizer, tipo, literalmente, se tu fizeres uma repetição, existe stress metabólico. Se tu fizeres 50 repetições, existe tensão mecânica. Simplesmente são magnitudes diferentes. E ao contrário é igual. Se tu fizeres uma super série agonista, por exemplo, também vai haver tensão mecânica, porque está a cumprir os requisitos de tensão mecânica. Tipo, isto funciona, é tipo... Por isso é que veio aquele modelo do tensão mecânica gerar indiretamente o stress metabólico e os danos musculares. Estás a perceber? Sem dúvida. Acaba por estar interligado. Já não é tipo separado. Hoje em dia a ciência o que nos diz é que é tipo efeitos secundários da tensão mecânica, digamos assim. Sem dúvida. O que eu estava a dizer é que o racional por trás desses blocos metabólicos é basicamente tu estás ali aqueles 3 a 4 mesociclos a acumular estímulo e a retirar estímulo, a obter ganhos hipertróficos, adaptações hipertróficas de um planeamento mais tensional e no final, naquele último mesociclo, naquelas últimas semanas em que tu já não tens essa capacidade de obtenção de estímulo por essa via mais de tensionamento mecânico, então tu vais utilizar essas estratégias mais metabólicas para colher ali aquelas últimas percentagens de adaptações hipertróficas. E é basicamente assim que se justifica aqui. Agora, a minha questão aqui é muito essa, o número 1, nem toda a gente tem essa capacidade, e ponto número 2, e aqui quero ouvir também a tua opinião, porque é algo que eu me debato há algum tempo, que é, tendo em conta que nós trabalhamos numa linha de tempo, não é? Tipo, vamos imaginar aqui, vamos dar um exemplo de 3 anos, ok? Tens um projeto com um atleta 3 anos para trabalhar. Tu estás a fazer o primeiro macrociclo, vamos dizer que são 6 meses, e na opção A, tu fazes desses 6 meses, fazes esse último mês e meio com um mesociclo metabólico, ok? A seguir fazes uma fase de sensibilização, voltas a outro macrociclo, mais um mês e meio de metabólico, e sempre assim, ok? Ou seja, a cada ano tu vais acumular mais ou menos 3 meses de fases metabólicas. Enquanto que na opção B, tu simplesmente chegas ali e vês, ok, eu já não consigo exprimir grandes ganhos de uma programação mais mecânica, tensionamento mecânico, então eu vou simplesmente passar já a uma fase de ressensibilização, a uma fase de descanso ativo e vou voltar outra vez a fazer uma programação de tensionamento mecânico. Entendes? Então, tu nunca utilizas aqui estes mesociclos metabólicos, mas como também não utilizas esse tempo, consegues passar mais tempo em fases de stress mecânico. Estás a perceber o que eu estou a querer dizer? Estou, mano, estou. Ok. Porque basicamente é muito confuso. Não, tipo, a diferença é, na opção A, tens blocos metabólicos antes da fase de manutenção e na opção B não tens. É tipo... Não tens. Só também poupas tempo. Entendes? Porque aqui a obrigatoriedade é o atleta chega ali aos 4 meses e meio a trabalhar entre as 5 e as 20 repetições com séries standard, sempre seguidas. Pronto. A programação normal chega aos 4 meses e meio e já não consegue tirar partido disso. Vamos imaginar. Portanto, tens 2 opções. Uma, fazes um mesociclo metabólico, a seguir fazes fase de manutenção e voltas ao normal, ou então cortas logo ali naqueles 4 meses e meio, fazes fase de manutenção e voltas logo ao normal. Sim, exato. Opa! Assim de repente, a opção A parece-me melhor no sentido em que vais estar mais tempo em hipertrofia. Estás a perceber? Tipo, numa escala anual, vais estar mais tempo em hipertrofia do que na opção B. Porque vais fazer os 3, 4 mesociclos de normais, tipo, de focar tipo, no trabalho básico de hipertrofia e vais passar logo para o bloco de manutenção. Portanto, numa escala anual, se vais passar mais tempo em hipertrofia na opção A, parece-me. Mas a questão aqui é porque é que na opção B pois porque estavas a dizer que a pessoa faz 3 mesociclos de tensional e já não sente o mesmo estímulo, por isso passa para a manutenção. Ia-te dizer porque é que na opção B, por exemplo, na opção A faz, que não já estou, 3 mesociclos tensionais no metabólico e na opção B faz 4 tensionais, não faz nenhum metabólico. Estás a perceber? Sim. Eu acho que é quase a mesma É uma coisa. pergunta que não tem resposta. Eu estou-te a perguntar, estou-me a rir, como quem diz, ele vai-te esperar aqui uma resposta muito boa, mas não, eu também não tenho resposta. Eu acho que
os dois casos têm prós e contras, que é o que estás a dizer. Na situação A, passas mais tempo no geral num campo hipertrófico, portanto, não estás a trabalhar em volume de manutenção, e também acabas por estar a explorar, lá está, todas as vias ao seu máximo. Que é, eu acredito que traz alguns benefícios esses mesociclos hipertróficos. O estares ali a trabalhar nesse ambiente super, a nível de stress metabólico, que é super exigente, pode sim trazer alguns benefícios, especialmente para quem sabe exprimir máximo partido deles. No entanto, por outro lado, por exemplo, tu vais passar um bocadinho mais tempo, eu agora também não fiz as contas certas, mas com certeza vais passar um bocadinho mais tempo em volumes de manutenção, no entanto também vais passar mais tempo em fases tensionais, que sabemos que é o principal mecanismo hipertrófico. Portanto, aí, lá está, a questão aqui seria, será que não seria melhor passar logo para uma fase de rest, tipo de manutenção, e depois voltar logo àquele que é o principal mecanismo hipertrófico, visto que esse principal mecanismo hipertrófico também te entrega os benefícios do metabólico? Sim, isso é um tópico complexo. Eu acho, não sei, tipo, no geral, agora que estás a falar dessa forma, já me está a dar a entender que tanto a opção A e a opção B, se calhar, numa escala anual, iam gerar os mesmos resultados, pensando nessa perspectiva. Estás a perceber? Não sei. Tipo, acho que vai depender muito do contexto da programação a longo prazo, sinceramente. Sim, depois vai meter aqui o contexto individual. Eu acho que aqui o ponto a reter mesmo até, e acho que é fundamental aqui nos blocos metabólicos, acho que vai ter muito ao tópico do deload, que é ter pensamento crítico perante a sua aplicação, que é tipo, depois também temos o bloco metabólico tem que ser ao quarto mesociclo do macrociclo, obrigatoriamente. Não pode ser no quinto, não pode ser no terceiro, não pode ser, eventualmente, aliás, até eventualmente ter sempre algum trabalho metabólico em todos os mesociclos. Porque é que não vai funcionar? Por exemplo, até pegando aqui num contexto, por exemplo, para pessoas que têm pouco tempo e que precisam de acumular o volume de forma mais fácil, acho interessante em certos contextos ter tipo o resto de pausas. Ali, se calhar num exercício de certo grupo muscular da sessão, estás a perceber? Tipo, para ser mais rápido, acumular as repetições efetivas, neste caso. Portanto, eu acho que, lá está, é aquela questão, e até foi um ponto que eu escrevi aqui, que é, isto são tudo guidelines e são tipo métodos de periodização que te ajudam a programar as coisas mais a longo prazo. No entanto, lá está, o que nós queremos aqui é cumprir os princípios e depois, a partir daí, lá está, usar um método de periodização que encaixa melhor no nosso contexto e nas preferências e por aí fora. Mas pronto, usando aqui a questão do bloco metabólico, eu acho que há muitas formas de implementar essa via, sinceramente. Acho que pode ser um bloco, usares um bloco apenas no macrociclo para essa componente, para teres mais essa componente. Podes ter em todos os mesociclos algum desse trabalho. Se calhar não tanto, porque imagina, se tu tiveres um mesociclo específico para essa via, se calhar vai ser numa maior magnitude. Se for em todos os mesociclos tiveres alguma coisita nessa via, se calhar não vais querer fazer numa magnitude tão grande. Estás a perceber? Também para não acumular, se calhar, porque lá está essa questão de, pelo menos é o que a ciência parece apontar atualmente, é que a questão da acumulação metabólica parece acumular mais fadiga central do que era suposto, e o que se pensava anteriormente. Estás a perceber? Por alguns mecanismos dessa questão da acumulação metabólicos, gera eventualmente mais danos musculares e gera mais fadiga central, está muito por detrás disso. Portanto, nesse caso, lá está, tu teres sempre bastante trabalho metabólico em todos os mesociclos não me parece algo sustentável, mesmo em termos psicológicos. Estás a perceber? Portanto, eu acho que isso também é outro ponto. Depois, é a questão de, tu já mencionaste assim um bocado, tocaste nesse ponto um pouco, há bocado, que é a questão das pessoas que vão fazer isto. Por exemplo, pessoas iniciantes, que ainda não têm essa questão da percepção de esforço otimizada e essa resiliência ao esforço, lá está, blocos metabólicos ou técnicas de acumulação de metabólicos, não acho a coisa mais interessante. Estás a perceber? Porque é aquela questão de tu confundir a ardência do músculo com efetivamente o músculo estar a chegar ou estar a ficar próximo da falha. Estás a entender? Eu acho que isso é um ponto muito importante aqui nesta questão. Sim. Uma coisa que eu queria primeiro só acrescentar e se calhar puxar aqui um bocadinho atrás daquilo que estavas a falar, sim. É a questão da programação do mesociclo metabólico, que é, eu não vejo como obrigatoriedade tu teres, este é o meu mesociclo metabólico, portanto eu só vou trabalhar com mais de 20 repetições e com técnicas de intensificação. Eu acho que não é assim que tem que funcionar. Eu acho que tu podes continuar a ter, por exemplo, os movimentos principais com, vamos dizer,
séries standard, tipo, imagina, teres um agachamento 8 a 12 repetições, teres uma remada como movimento principal 8 a 12, ou se calhar 10 a 15, porque não queres estar também a passar abaixo das 10 repetições, para termos ali especificidade no mesociclo, e depois na variação secundária, por exemplo, já teres um drop set, já teres uma variação de 20 a 30 repetições, ou algo do género. Essa é a primeira questão. Mas vai muito daí do que tu estavas a dizer. E depois, o segundo tópico, que é onde tu já estás a entrar, então, é um bocadinho falar sobre as desvantagens, ou para quem é que não é este tipo de blocos. E eu acho que isso é mesmo muito importante. E eu acho que é aqui que entra essa questão do pensamento crítico, que é, pode até fazer sentido. Nós podíamos até chegar aqui àquela conclusão que aquilo que a gente estava a falar há bocado da opção A versus a opção B, a opção A ser muito melhor e nos próximos anos sair imensa evidência de que realmente ter um bloco metabólico faz todo o sentido e que traz vantagens a nível hipertrófico. Isso pode acontecer, mas a minha questão é, se a pessoa não tem capacidade para tolerar a exigência mental do que é fazer uma série de rest pause, do que é fazer um drop set, sem degradar a técnica e chegar perto da falha. Se a pessoa não consegue chegar perto da falha com 15 repetições, a pessoa não vai conseguir chegar perto da falha com 25. Tal e qual. A pessoa vai escolher uma carga suboptimal, ou seja, se calhar considerando que a carga optimal eram 30 kg, vai utilizar 15, vai acumular ali 20 repetições pouquíssimo efetivas, e naquelas últimas que supostamente seriam as mais efetivas, vão ser um bocado mais efetivas, mas como todo esse ambiente metabólico começa a tomar controle, a pessoa começa a sentir, isto está a ser mesmo difícil, está a arder imenso, então deve estar perto da falha muscular. Quando, na verdade, e eu não vou exagerar, isto é verdade, com cargas leves, eu acredito que existem pessoas que parem facilmente a 8, 10 repetições da falha. 8, 10 repetições da falha. Facilmente. Porque é muito facilmente confundível. Sem dúvida. Então, eu acho que é muito ter esse sentido crítico. Nem diria tanto de iniciantes versus avançados, porque já sabemos que esses conceitos são sempre um bocadinho relativos, mas mais a capacidade de obtenção de estímulo da pessoa. Sim, claro. Para mim, lá está, eu considero, por exemplo, uma pessoa iniciante, digamos assim, é meter-se, se calhar, aí nesse campo, da pessoa que ainda não tem as bases não técnicas de tempo sucesso. De prática. Tipo, não tem a ver com treinar há 10 anos ou há 20, nós já sabemos que isso tem muito que se lhe diga, como é óbvio. Portanto, é muito por aí. Portanto, lá está, eu, por exemplo, no meu contexto, lá está, de programação para clientes, é mesmo por aí. É eu ver a pessoa que tem à minha frente e perceber até que ponto é que essas técnicas se encaixam bem na prática. Estás a perceber? Não é porque a ciência diz que um bloco metabólico é fixe e é muito fixe e é top. Não tem nada a ver Faz sentido, realmente tem o seu sentido. E sou-te sincero, eu próprio estou a pensar fazer um bloco metabólico pela primeira vez neste macrociclo. Se me sentir capaz disso, quando lá chegar, mas às vezes é isso, nós deixarmos-nos levar muito pelaquela questão de eu quero fazer tudo tecnicamente otimizado, eu quero seguir os guidelines todos, mas eu não tenho essa capacidade. E então, comparando isso com um processo que é um bocadinho menos otimizado, mas que eu consigo aderir brutalmente e eu consigo executar as coisas 10 em 10, por assim dizer, dá que pensar. Portanto, eu sou-te sincero, neste momento, eu até hoje, e já trabalhando como online coach há cerca de 2 anos, já passaram algumas dezenas de pessoas por mim, eu prescrevi até hoje 3 blocos metabólicos. 3 em 2 anos. Eu também acho que é raro o caso que eu programo blocos metabólicos atualmente, sinceramente. Mas não é porque eu não queira, ou porque acho que é uma estratégia que eu não gosto, ou deixo de que no final do dia nem se trata muito de deixar de gostar ou de gostar ou deixar de gostar. É o contexto que eu vejo que não é o mais eficiente. Só vai ser um pouco, entre aspas, perda de tempo, digamos assim. E vai ser mais difícil a pessoa adquirir as bases que eu realmente pretendo e a pessoa pretende. E é tipo, se a pessoa não chegar, sendo que o mesociclo é isto, tu consegues tirar esta magnitude de estímulo total, e isto são 100%. Se tu olhas para aquela pessoa e tu sabes que a pessoa à partida não vai tirar nem 75% dos 100 possíveis, faz sentido prescrever, nem por isso. Uma forma que eu encontrei de manipular ou dar um bocadinho a volta a isso, não sei se tu costumas utilizar, se não, é a questão de eu oscilar um bocadinho os rep ranges ao nível do macrociclo. Então vamos falar para a pessoa X, que eu já sei que a partida não vai tirar partido disso. Sim. O vocabulário está bastante variado hoje. Provavelmente não vai tirar partido disso, então eu acabo por já me precaver um bocadinho, que é o quê? Eu começar o primeiro mesociclo
num lado mais tensional, em que se calhar a maior parte, não é 100% dos exercícios, mas já se calhar 60% do volume da pessoa é entre as 6 e as 12 repetições, passar um segundo mesociclo em que já é entre as 8 e as 15, um terceiro mesociclo em que já é entre as 10 e as 15, e um último mesociclo em que já é entre as 15 e as 20. Em que lá está, se calhar tens ali umas variações principais, que até podes trabalhar 6 a 8, 8 a 12, que ainda é super tensional, mas depois incluís sempre variações secundárias ou mais isoladas para 15 a 20 repetições. Que para mim, ali as 20 é aquele sweet spot em que a maioria, se tiver uma boa capacidade de obtenção de estímulo, ainda se consegue aproximar da falha. Os 20 a 30 já é um bocadinho agressivo nesse sentido. Então, às vezes, acabo por proteger um bocadinho dessa forma, que é, apesar de não ter um mesociclo predominantemente metabólico, eu sei que aquele último mesociclo já te vai dar uma excelente magnitude de obtenção de estímulo do lado metabólico. Exatamente. Imagina, é tu ao longo do macrociclo te aproximares o máximo possível dessa componente metabólica, mas que seja sustentável para a pessoa. Por exemplo, para uma pessoa pode ser finalizar o microciclo perto das 25 repetições, para outra pode ser fazer essas técnicas de intensidade, para outra pode ser só chegar até às 20 repetições. Porque imagina mesmo para uma pessoa que nós achamos que estas técnicas de intensidade não encaixam, se tipo tu no último macrociclo, no último mesociclo do macrociclo, colocares a maior parte dos rep range ali mais para as 15, 20 repetições, por si só também já vai estar a potenciar muito mais essa via do que se calhar no início do macrociclo. Eu acho que isto funciona muito num espectro. Tu vais sempre conseguir dar ênfase ao stress metabólico. Agora, o quanto dás ou o quanto vais conseguir dar à pessoa em questão vai depender muito do que é realista para a pessoa no momento. Estás a perceber? Mas isto é algo... Mas, por exemplo, estava já a falar da tua abordagem, no meu caso, nessa questão, eu, por norma, não costumo muito mexer nos rep range. Mexo, mas se calhar não é uma magnitude tão alta como tu fazes. Estás a perceber? O que eu costumo fazer é tipo... Imagina que vou dar aqui um exemplo, tenho uma leg extension e nos primeiros 2 mesociclos é para 10 a 15 reps e imagina, no terceiro mesociclo passo para 15 a 20 e eventualmente no último mesociclo meto tipo em rest pause. Estás a perceber? Faço se calhar uma mudança um pouco mais, não tão agressiva na mudança de alvo de reps, mas faço tipo uma ligeirinha mudança, digamos assim. Estás a perceber? Eu acho que isso mas eu não gosto muito de... Depende do exercício. Tu também de certeza que mudas o alvo de reps consoante o que é realista para o exercício. Tipo, claramente. Imagina, Romanian Deadlift, se calhar vais passar de um 6 a 8 para um 8 a 10, mas já sabes que o 8 a 10 para cima se calhar já não é realista. O lateral raises não vais começar com 6 a 8. Exato. Tipo, tens em conta as particularidades do exercício em questão, como é óbvio. É aliás, até podemos entrar aqui nesse ponto, que é, há exercícios que nem encaixam no stress metabólico. Claramente. E vice-versa. Há exercícios que não se encaram ali abaixo de 12 reps. Não se encaixam abaixo de 12 reps. Por isso é que eu estava a dizer, quando eu falei naquela oscilação, que é algo que eu abordo muito no meu e-book de treino, é, tu não, quando eu te digo que é maioritariamente, vamos falar ali se calhar de 60% do volume. Ou seja, 60% está alocado naquele rep range alvo e os outros 40% estão distribuídos. Depois, obviamente, a distribuição que tu fazes tem que ser inteligente e ter em conta isso. Não só a parte da seleção de exercícios, mas também a capacidade da pessoa de performar aquele exercício em X. Por exemplo, uma pessoa super pesada como eu e que não tem uma boa caixa a nível cardiovascular, eu nunca consegui, não é nunca, mas não seria otimal para mim eu ter uma variação de squats acima de 15 reps. Já acima de 12 sabe Deus. Mas já estás a ser amigo. Uma pessoa super atlética que tem uma excelente capacidade de manter a estabilidade ao nível do core e tudo mais, tem uma técnica exímia, uma variação de squats de 10 a 20 reps pode ser execuível. Há casos assim. O Zé, o nosso colega Wing, fazia squat para 10, eu cheguei a vê-lo a fazer como secundário para 10 a 20 reps e era tipo tranquilo, não começava a descansar muito em cima nem nada, era sempre certinho às reps. Pronto, mas lá está, estamos aqui a falar de exceções à regra, a malta que tem boa queixa. Claro. É isso, tem sempre esse sentido crítico. Mas eu estava a dizer, algo que me faz muito sentido nesta oscilação ao longo do macrociclo, e mesmo que tu não termines num mesociclo determinado metabólico, porque quando nós vamos a ver, isto é uma questão de nomenclatura, nada mais. Eu até posso dizer assim, não, eu não faço mesociclos metabólicos, mas depois tu vais analisar o meu mesociclo e é bem mais metabólico que o teu, que tu dizes que é.
Exatamente. Portanto, isto Sem acaba por dúvida ser uma alguma. nomenclatura. Mas algo que me faz aqui muito Yeah. sentido é esta oscilação de começarmos nos rep ranges mais pesados e irmos oscilando ao longo do tempo, também porque nós sabemos que ao longo do macrociclo vamos acumulando fadiga e depois, pela questão de probabilidade de lesão e pela questão de impacto no tecido conjuntivo, sabemos que é uma boa ideia trabalharmos com cargas mais leves no geral e que mesmo assim nos proporcionem uma excelente magnitude de estímulo hipertrófico. Não sei se tu sentes isto na prática, ou seja, estares muito mais produtivo em rep ranges baixos e sentir-te mais seguro em rep ranges baixos no início do macrociclo e depois no final já nem por isso. Eu sinto um bocadinho ao nível dos joelhos, em que tipo, normalmente o terceiro mesociclo para a frente, eu começar a fazer squats 6, 8 reps, ou mesmo leg presses a 8, 10 reps, já me começa a queixar um bocadinho, enquanto se eu encaixar ali 10 a 15, por exemplo, já é muito mais tranquilo. Opa, eu acho que isso tu indiretamente tocaste no ponto que é. Isso basicamente é tu utilizares o princípio da variação de forma inteligente para potenciar a sobrecarga e a gestão de fadiga ao longo do macrociclo. E tu, dentro do princípio da variação, tens essa questão de manipular alvos de reps, seleção de exercício. Ou seja, tu vais usando o princípio da variação para conseguir que o teu ratio de estímulo-fadiga ao longo do macrociclo seja o melhor possível. Exatamente, sem dúvida. Tipo, basicamente, eu no geral, o que eu costumo fazer é perceber o que é que encaixa melhor no exercício em questão, que era aquilo que eu estava a dizer há bocado. E trabalhar dentro disso ao longo do macrociclo todo. Ou seja, basicamente vai dar aquilo que eu estava a dizer há bocado, que é, imagina, sim, eu no geral também começo o macrociclo sempre num alvo de reps mais baixo, porque para mim faz mais sentido trabalhar nesse ambiente mais de hipertrofia clássica, digamos assim. Depois, as manipulações que eu vou fazendo ao longo do macrociclo é nessa perspectiva de manter o melhor estímulo possível com um custo de fadiga mais baixo. É tipo por aí. Eu acho que as manipulações que tu fazes, ou que eu vou fazer, e pode ser um bocado diferente, vai dar tudo a isso no final do dia. Por isso, e muitas vezes é o suficiente. Uma variação em que tu sentes que o ratio estímulo-fadiga já não está assim tão incrível, mas costuma ser, tu passares se calhar de 6 a 10 para 10 a 15 repetições, é o suficiente para imediatamente voltares a sentir, tipo, imagina, o ratio estímulo-fadiga estava aqui, começou a baixar, já está tipo, o estímulo ainda está porreiro, mas já me fatiga imenso, já sinto um bocadinho ali no joelho, whatever. Passas para 10 a 15, diminuis a carga, se calhar dás um resetzinho à técnica, pumba, já está aqui em cima outra vez e nem sequer precisaste fazer aquela troca de exercício. E eu acho que isso é muito, intra macrociclo, sou muito apologista de tentar usar a variação o máximo, tipo, sem mexer no exercício, porque eu não sou muito fã de mudar exercícios intra-macrociclo, pelas questões de comparar performance, só se for mesmo necessário. Imagina que mexeres no alvo de reps ou da cadência, ou por aí fora, já não for suficiente para te colocar num ratio de fadiga bom no exercício. Se calhar aí não há outra opção, vais ter mesmo que mudar de exercício. Mas tirando isso, eu ao longo do macrociclo sou muito apologista de usar a variação via manipulação de reps, cadências, acho que acaba por ser mais produtivo no que toca depois de analisar a performance e colocar as coisas um pouco com menos ruído, estás a perceber? Para te ajudar mais na avaliação. Sem dúvida. Bom, não sei se tens alguma coisa a acrescentar aqui quanto a esta questão dos mesociclos metabólicos. Deixa ver, eu apontei aqui alguns tópicos, mas acho que quase tudo. Então faz só aí um sumáriozinho final quanto a este tópico. Se tivesses que resumir tipo em 1 ou 2 minutos, o que é que dirias sobre os mesociclos metabólicos? Olha aí, eu a chutar a bola para o teu lado. Eu acho que já falámos aqui tanta coisa interessante que... Ponto base é logo a questão de... Isto vai ter tudo, ter tudo que são estas questões de blocos de X técnica e de estratégias, é tipo ter pensamento crítico, logo em primeiro lugar. Acho que isso acho que é a mensagem que fica também nesta questão do bloco metabólico. Depois é perceber a pessoa que vai fazer isto, tipo, se o contexto dita que é realista aplicar esta estratégia, preferência pessoal, tipo, podem existir aqui pessoas que adoram bloco metabólico por causa do background no treino, desde o início, ou pessoas que não podem ver isso à frente porque imagina que há uma pessoa que vem do background do powerlifting. Tipo, bloco metabólico para essa pessoa é tipo terror, literalmente. Sem dúvida. Ponto importante. É a pessoa, background histórico de treino, preferências. Depois, quando aplicar, vai também, acho que é aquele tópico que tu abordaste, de perceber quando é que o estímulo mais tensional já não está a gerar a mesma resposta. E pronto, temos essa ferramenta do trabalho mais metabólico. Depois também a questão de
não aplicar esta questão do bloco metabólico de forma tipo restrita, tipo do sentido, é só metabólico e não há nada tensional no bloco, acho que isso não faz muito sentido, mesmo pela questão de comparação de performance e de progresso, acho que também não faz muito sentido. E acho que é isso, mano. De resto, acho que não. Há a questão de perceber se a pessoa tem resiliência, tem experiência suficiente para ter uma boa percepção ao esforço e resiliência ao esforço para aguentar com essas técnicas. Também acho que foi um ponto que também é importante realçar. E no geral é isso. Tipo, Sim, acho que lá está, é uma ferramenta que nós temos na nossa caixa e que podemos usar. Sim, de várias formas. De várias formas. Yeah. E saber que ao longo do tempo, tipo numa escala super macro, tipo 3, 5 anos, utilizares ou não, com as devidas adaptações, provavelmente vai-te deixar mais ou menos no mesmo sítio. Processo um bocadinho mais soft ou não, um bocadinho mais otimizado ou não, mas eu acho que é isso. Bem, nós tínhamos um terceiro tópico para hoje, mas eu sinceramente eu acho que este episódio está super denso, também já vai um bocado longo e eu sinto-me muito drenado, apesar de ter aqui uma preparação para o terceiro tópico, sinto que já espremi mesmo muito e também por causa do meu contexto de treino neste momento, então estou assim muito produtivo. Portanto, eu acho que vamos ficar por aqui. Desse lado, espero mesmo que tenham gostado. Não sei se queres dizer assim alguma coisa para finalizar. Não. Ia-te dizer, eu por acaço, quando passámos para o bloco metabólico, já ia-te dizer isso, ia-te perguntar quanto tempo é que íamos, porque nós falámos buenos deloads, e tipo, eu já estava a pensar, what the fuck, ainda vamos para os blocos metabólicos e de manutenção. Eu acho que depois também podemos fazer nem que seja um episódio de meia hora, conseguimos fazer muito mais episódios, muito mais hipóteses, e aguardamos também os vossos feedbacks e as vossas sugestões de tópicos que gostassem de ver debatidos, porque algo que nós queremos muito fazer nesta série não é entregar um bocadinho aquilo que eu disse ontem no meu Instagram, não é entregar-vos o peixe, mas sim suscitar o vosso sentido crítico e fazer-vos perceber que quando nós dizemos que não existe um caminho certo, não existe um ouvidor, isso é realmente verdade, é assim que nós trabalhamos connosco próprios, com os nossos clientes, e acho que os resultados estão à vista, felizmente. Portanto, é isso, vamos ficando por aqui. Esperamos mesmo que vocês tenham gostado. Acho que está aqui muito, muito conteúdo e que, mais do que ouvirem e dizerem, sim, isto faz sentido, consigam aplicar na prática. Alguma coisa que precisem também, estamos sempre disponíveis. Se gostaram deste episódio, partilhem connosco. Aliás, partilhem as vossas histórias, identifiquem-nos. Vamos gostar muito de saber que tiraram partido do episódio. Se puderem, sigam-nos na plataforma onde estiverem a ouvir, no YouTube, no Spotify, para também nos motivar a fazer cada vez mais conteúdo. De resto, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Fui.